Sejam muito bem-vindos ao FortunaCast. No dia de hoje venho abordar a decadência ocidental, ou seja, partam da premissa de que existe uma decadência ocidental. Eu sei que alguns de vós não concordam, mas partam desse pressuposto quando estiverem a ouvir este episódio. Tenho dois convidados, que são convidados da casa, e desde já agradeço-vos por estarem aqui e por já vieram antes, portanto já estiveram aqui antes, e agradeço-vos pelo que me ensinaram até agora. Fico-vos muito grato por isso. Portanto, Teresa Nogueira Pinto e professor João Maurício Brás, muito obrigado por estarem aqui os dois. Venho então falar, já agora para explicar a dinâmica do episódio e porque estarmos aqui os três a falar deste tema, venho falar da decadência ocidental, um bocadinho da parte mais associada à política e a outra parte mais associada à parte filosófica e até espiritual, se quiserem. Portanto, o professor, como sabe, estamos num podcast de extrema-direita, portanto vou começar pelas senhoras, que se estão a se importar. Pronto. Portanto, Teresa, eu gostava de te perguntar, que reparamos que existe uma crise no Ocidente, que vemos que se calhar, talvez, hipoteticamente, o liberalismo possa não estar a funcionar da forma mais adequada, ou se calhar está a funcionar da forma adequada e este é precisamente o resultado desse funcionamento. Eu gostava de te perguntar se a crítica à democracia, a crítica ao liberalismo, se por ser rejeitada, se não é a rejeição do sistema em si. Ou seja, como não podemos criticar o liberalismo, provavelmente estamos a rejeitá-lo na sua íntegra também. Olha, boa pergunta. Eu estou totalmente de acordo de que a decadência é visível do ponto de vista político, uma grande ansiedade, desalinhamento, etc. E eu aqui subscrevo um bocadinho uma tese que eu sei que tu também conheces, que é a tese do Patrick Deneen, de que de facto, quer dizer, para já, de que os problemas que nós vemos agora não são uma consequência do falhanço do liberalismo, mas do sucesso do liberalismo. O liberalismo é a grande ideologia triunfante da modernidade. Do ponto de vista cultural, quer dizer, o espírito do Ocidente é um espírito profundamente liberal. E, portanto, a ideia de que nós estamos a assistir a uma falência do ponto de vista político, mas também moral, espiritual, etc., que ela decorre das próprias premissas do liberalismo. E eu, por acaso, aqui há uns dias estava a ouvir uma coisa muito interessante com o Patrick Deneen, em que ele chama a atenção para uma coisa, que a referência mais utilizada pelo Marcuse no seu ensaio na sua tese sobre a tolerância repressiva é o Stuart Mill. Ou seja, nós se calhar conseguimos encontrar as raízes desta maluqueira coletiva, o wokeismo, a falência das instituições, a própria decadência geopolítica, etc., do Ocidente, no próprio liberalismo. É uma tese assim um bocadinho arrojada e disruptiva, mas eu acho que isso tem a ver, por um lado, com, primeiro, o racionalismo como princípio absoluto, não é? O homem como medida de todas as coisas, levado até à última consequência, e, portanto, a crítica ao liberalismo aqui passa por dizer, meus amigos, não há liberdade sem ordem, e o liberalismo acha que vai espatifar qualquer ordem externa e depois nós acabamos por ser vítimas das próprias tiranias que as nossas psicoses criam, e eu acho que isso é muito visível hoje em dia. Quer dizer, tu tens uma série de sinais e depois nós já não vivemos bem numa democracia liberal. O liberalismo leva ao seu próprio fim. Se tu pensares do ponto de vista, por exemplo, livre mercado, capitalismo, nós hoje vivemos mais em oligarquias. Vês pessoas não eleitas, organizações transnacionais a acumularem poder, vês enormes restrições cada vez mais àquilo que tu podes dizer, que tu podes pensar, etc. Portanto, estamos cada vez mais atomizados e, portanto, mais vulneráveis a este tipo de poder insidioso. Portanto, também há aqui uma falácia de que o liberalismo nos tenha tornado mais livres. Eu acho que não nos tornou mais livres, tornou-nos menos livres e se calhar mais infelizes. E pegando na questão da felicidade, e acho que é justo para introduzir o tema, eu gostava de perguntar ao professor, que vemos uma queda de valores pessoais, ou pelo menos a sugestão de que não tem grande interesse ter valores pessoais genéricos. Ou seja, eu estava a ouvir a Teresa e de facto vai muito ao encontro de coisas que eu penso e até de coisas que ando a fazer e que já fiz, precisamente uma reflexão sobre o liberalismo, que coloca sempre um problema, que muitas vezes quando falamos de determinados conceitos, às vezes estamos a falar do mesmo conceito e as pessoas têm concepções completamente diferentes sobre os conceitos e gera uma confusão diabólica, não é? Por exemplo, conceito por partes, não é? Nós quando falamos a decadência do Ocidente, a questão da decadência é um velho tema, não é? E uma velha questão. Há uma definição muito interessante
interessante, isso é do Leo Strauss, que ele distingue civilização de cultura. Nós, possivelmente, já não vivemos numa civilização, vivemos numa cultura. Os canibais tinham uma cultura, a cultura canibal, mas não é uma civilização, não é? Porque não promove o melhor do ser humano e o melhor que nós podemos ser e da autoformação e todas essas questões. E a cultura, nessa definição, era o quê? A cultura é assim, Junção de hábitos. A civilização tem a ver com a tua autoformação, com os nossos tesouros e o nosso património também cultural, não é? As nossas produções mais elevadas. A cultura é o conjunto de práticas, de hábitos, que somos de um determinado tempo, não é? Nós, por exemplo, temos há uma cultura atual, não é? Que ainda é uma cultura nesta zona do Ocidente, mas possivelmente já não é uma civilização. E estamos num regime completamente novo sobre uma série de coisas. E aí podemos regredir na reflexão sobre... mas afinal, o que é a questão do liberalismo? Eu interesso muito por Stuart Mill, porque penso que, de facto, é o grande padroeiro do liberalismo progressista. A tese principal de Stuart Mill, no fundo, resume-se um pouco a isto, que é o facto de tu poderes escolher é mais importante que aquilo que escolhes. E não é assim. Aquilo que nós escolhemos é mais importante do que ter a liberdade de escolher. A liberdade de escolher no sentido de poder escolher, não é? O que nós escolhemos também é importante. E isso deixou de ter valor. O que importa é tu escolheres, não é? Tu podes ser quem sentes que és, que seres aquilo que pensas que és, e de facto isso depois não corresponder à realidade. Isso não é? tem contornos legais neste momento. E a questão do liberalismo, quando nós falamos, só dois pontos sobre esta questão, quando nós falamos liberalismo, se associarmos imediatamente à liberdade individual, nesse sentido todos nós somos grandes defensores do liberalismo. A liberdade é uma das características fundamentais do ser humano. Agora, a questão é no que é que se transformou essa liberdade. É que o liberalismo, o desenvolvimento do liberalismo conduziu ao Estado que nós temos hoje, que é esse poder transnacional, esse poder, como diz o Patrick Denham, dos poucos que cada vez têm mais poder contra os muitos que cada vez têm menos poder, elites completamente inacessíveis. Eu ainda ontem falava com jovens adultos sobre essa questão e a dizer-vos, atenção, se calhar estas questões do clima, das homofobias, das transfobias, dos machismos, tudo isso, nunca como hoje no Ocidente, isso foi tão... constitui cada vez menos um problema real. Isso não é um problema noutras culturas, é um problema noutras épocas, não é no nosso tempo. O nosso verdadeiro problema continua a ser, e este discurso, lá está, tanto pode ser de extrema direita como de esquerda, e entre bons conservadores e a boa esquerda, isso é comum. O grande problema, se calhar, é a injusta redistribuição da riqueza, não é? As pessoas cada vez têm vidas, os jovens, como tu, têm vida, e a Teresa, as pessoas têm vidas cada vez mais precárias, as pessoas não conseguem comprar casas, as pessoas no geral, não é? Não conseguem comprar o automóvel, os trabalhos são precários, não é? E estão convencidos que isso é um modo de vida aceitável e depois entretêm-nos com essas questões todas dos machismos, disto, daquilo, como se isso fosse um problema, o patriarcado. Então nós vivemos no século XXI, em Portugal o problema é o patriarcado, é o heteropatriarcado. Isso não existe, isso já não existe. E mais, o patriarcado, por exemplo, mas são conversas infinitas, o patriarcado deu origem ao fim do incesto. Sem o patriarcado, continuávamos a viver na questão do incesto. E isso coloca aí uma outra questão, que é uma questão terrível, que é, mas isso já é o tema, sem a questão do pai, e se calhar hoje estamos a assistir a isso, destruímos a família e retiramos a figura do pai, o que é que acontece? A mãe nunca se separa da criança, é uma relação fusional, ou seja, tu não cresces, serás sempre infantil e outras coisas. Mas ainda sobre o liberalismo, só para concluir, nós identificar problemas naquilo que consideramos o liberalismo. Por exemplo, há um autor de esquerda que eu gosto muito, uma verdadeira esquerda, que é o Jean-Claude Pichet, que ele diz que nós depois pretendemos também separar o liberalismo económico, ou o hiperliberalismo, do liberalismo cultural, o liberalismo social, o liberalismo progressista. Eu penso que atualmente, isso dava uma conversa infinita, que nem existe esquerda. O que existe é um liberalismo progressista. O progressismo englobou a esquerda, já não quer saber dos trabalhadores, nem do trabalho, não é? O que tem é pequenos nichos, não é? Pequenos nichos, fruto do quê? Dessa visão do ser humano, dessa antropologia, que é uma antropologia do desenraizamento, que nós somos seres unicamente egoístas, centrados em nós.
Ora, se nós só vivemos preocupados connosco, queremos cá saber do que vem a seguir ou dos outros, não queremos saber de nada. Isso não é uma ideia de esquerda, isso é uma ideia que nós podemos chamar progressista, não é? E que tem a ver com essa questão do liberalismo. Mas para concluir, a questão do liberalismo tem um aspecto que para mim é fundamental, que é um tema que me interessa muito e que tenho pensado muito sobre ele, que é as grandes guerras religiosas na Europa, que duraram 200 anos e mais, foi um grande pretexto para se dizer o quê? Que todas as concepções de bem, as concepções morais, religiosas, não sei o quê, deviam ser remetidas para a esfera privada do indivíduo, não é? Esse mundo liberal remetia a ética e a moral para a esfera individual, ou seja, não há ética nem moral. O que há é o jurídico, não é? O jurídico ou penal, o que regula as relações, o que regula a vida das pessoas são leis e regras. Esse fundo moral e esse fundo ético desapareceu completamente. E a nossa vida, nós hoje vivemos e regemos como se fosse uma espécie de uma sociedade comercial, não é? Olha, o casamento é um contrato, principalmente um contrato comercial, quando o casamento é muito mais do que isso, por exemplo, não é? E tudo isso tem erudido os fundamentos principais da sociedade. E mais, qual é o grande problema do liberalismo? E eu acho que é isso que se deve discutir com os grandes liberais. Qual é a ideia de homem que está subjacente ao liberalismo? É uma ideia de homem que não é real. É um homem irreal. E que depois desemboca num homem mutilado. Mas pronto. Sim, e a questão também tem a ver com a ideia de liberdade, não é? Porque o liberalismo tem um debate, ou melhor, terminou um debate que existia há muito tempo. A ideia de liberdade era discutida entre os liberais e os conservadores, vá lá, entre a ideia cristã e a liberdade do Rousseau, talvez, do bom selvagem, aquele homem que está desenraizado das coisas e que é prejudicado ou contaminado pela sociedade. Mas partindo para a questão da liberdade, vê-se cada vez mais a ideia de que podemos delegar tarefas que supostamente seriam tidas ou transformadas em política pelos nossos representantes legais, que são eleitos por nós, não é? Pelos nossos representantes eleitos. Em democracia elegemos o primeiro-ministro, mas agora vemos que existe a possibilidade de uma organização mundial ter tarefas delegadas e atropelar o primeiro-ministro de qualquer país membro, por exemplo, para decretar uma circunstância de saúde pública, e nessa circunstância específica a democracia termina, porque o primeiro-ministro fica a receber diretrizes, no caso da aprovação desse mesmo tratado pandémico, é o que lhe chamam agora. Portanto, como é que as discussões de liberdade se podem ter neste momento, se estamos favoráveis, ou pelo menos em Portugal, digo pelo menos cá em Portugal, porque acho que foi só o Chega e a Iniciativa Liberal que votaram contra isso. Portanto, neste momento a discussão de liberdade é a delegação dos nossos direitos democráticos, vamos lhe chamar assim, a uma organização de pessoas não eleitas, que aliás até têm conflitos de interesses no decretar de uma crise de saúde pública. Portanto, como é que se conjuga estes dois tipos de formas de estar? Eu acho que há aqui, a propósito, ligando a tua pergunta também ao que o João estava a dizer, eu acho que é interessante nós voltarmos ao momento que, do ponto de vista da teoria política, funda a modernidade, que é o contratualismo, não é? Que vai romper absolutamente com a ideia anterior, aristotélica, de que nós somos um animal político, naturalmente, não é? Depois a família, etc., a comunidade política, que isso nos é natural. E nós temos, a partir assim, de três grandes fundadores da modernidade da tese contratualista, o Locke, o Rousseau e o Hobbes, que vão propor soluções muito diferentes, mas que assentam todos nesta ideia de que a unidade básica, primordial de soberania é o indivíduo. E, portanto, é a partir daí que se justifica a comunidade política. Não é? A comunidade política existe, é uma necessidade, não é algo que nos seja natural, é uma coisa que é necessária. No caso do Locke, por causa da questão da propriedade privada, no caso do Hobbes, para evitar que andemos todos à pancada permanentemente, e no caso do Rousseau, também por causa da propriedade privada, mas que ele diz, é muito boa essa citação em que ele diz: o primeiro homem que se lembrou de pôr uma cerca e dizer isto é meu, qualquer coisa assim do género, é responsável pelos grandes males da humanidade. E como é que ninguém foi lá e disse para. Portanto, são perspectivas muito diferentes, mas eu acho que a nossa gênese vem daí. E agora, saltando aqui para outro, ou seja, tu justificas o poder, tu cortas aqui com a ideia comunitarista, com uma ideia que dirá, por exemplo, que a soberania reside nas nações, na ideia de uma comunidade de passado e destino comum.
e não no indivíduo. Porque o que é que resulta se tu disseres que a soberania assenta no indivíduo? Resulta que qualquer indivíduo pode entrar e sair de uma sociedade política consoante aquilo que quiser. Isto leva-nos para outro autor, que é o Tocqueville, que no Fim da Democracia na América chama a atenção para esta questão de como a atomização, quando ele se questiona, ok, tivemos aqui esta grande revolução democrática, como é que a tirania pode voltar a entrar no mundo? Bem, pode voltar a entrar no mundo através de uma espécie de atomização. E eu acho que o argumento dele é profético, por um lado, e por outro lado aponta-nos para os perigos dessa transferência de poder da família para o Estado, do Estado para uma lógica pós-soberanista, e em que nós, e ele próprio diz, quer dizer, no caso dele ele não fala de globalismo, naturalmente, também não foi tão profético assim, mas fala de um Estado, de um poder dócil que nos infantiliza, que nos tira qualquer poder criativo, que cuida de nós. E agora, saltando do Tocqueville para a atualidade política, eu acho que isto acaba por estar tudo ligado, porque, por exemplo, eu estava a ver ontem, não sei se foi o Carlos Moedas, se é no programa da AD da Europa, não sei, mas uma frase que eu achei sinistra, que era a Europa que cuida de nós. Portanto, no fundo, tu, numa lógica de crises permanentes, são as pandemias, é o apocalipse climático, é o patriarcado, tu vais acumulando poderes, mas numa lógica que diz sempre, não, é tudo para a tua felicidade, para o teu bem-estar. Não, mas segundo as sondagens, a narrativa assenta, porque as pessoas acreditam, dão mais credibilidade às instituições europeias do que ao governo português. Eu tenho muitas dúvidas em relação a essas sondagens, e eu vou dizer outra coisa. Eu acho que as pessoas nem sequer sabem, isso é a maior perversão da democracia. A maior parte das pessoas nem sequer sabe o que é que são as instituições europeias, o poder que elas têm, o que é que elas estão a fazer. Nós tivemos 30% de participação nas últimas eleições europeias. Portanto, eu acho que isso é um brainwashing que estão a fazer. Não caiamos nisso. Agora vou ser acusado de conspiracionista. Há outra sondagem que diz que as pessoas a maior parte das pessoas, acho que 60% ou 70%, diz que não conhecem um único eurodeputado português. Portanto, também combate um bocadinho uma e outra sondagem, combatem-se um bocadinho uma à outra. Na questão da felicidade, eu queria voltar a esse tema. O professor falava um bocadinho dessa ideia da esfera privada e de que os valores são agora, ou devem ser, da esfera privada. Claramente que isso, pelo menos a mim, parece-me que não está a funcionar muito bem, não é? Porque as pessoas não são mais numa lógica... A esfera privada é muito importante e deve claro que sim, é fundamental. Claro que sim. A criação de valores é que ser na esfera privada é que é complicado. A pergunta que eu lhe queria colocar era quão fundo precisamos de ir para se perceber que talvez, se calhar, um bocadinho de valor, alguns valores genericamente aceitos, seria boa ideia. Assim, os valores... aquilo que chamamos de valores, os valores são fundamentais, não é? E há valores fundamentais, há valores superiores, há valores inferiores, como há culturas superiores, como há culturas inferiores, como há vidas que valem muito, há outras que não valem assim tanto, embora tenham valor. Uma das grandes mudanças, de facto, com o liberalismo, voltando, que o liberalismo institui nas sociedades, os regimes ditos liberais, é um tema gasto, mas que é a mercantilização de todas as esferas da vida. Havia coisas que tinham valor e coisas que tinham preço, e hoje tudo tem um preço. Portanto, há muitas coisas que deixaram de ter valor e passam a ter um preço. Vou dar um exemplo, a questão da legalização da prostituição, não é? Que é um absurdo para mim. Ou seja, tu vendes algo que não tem valor. Não tem valor porque está para lá e acima de qualquer valor, não é? Portanto, isso tem a ver com essa questão do liberalismo. Mas ainda pegando, isto são tantas coisas, pegando um pouco no que a Teresa estava a dizer, há também um filósofo que também é de esquerda, eu, como sou de direita, gosto de ler muito os filósofos de esquerda, que é o Michel Onfray, mas que é uma pessoa que pensa e que fala precisamente da atual União Europeia como uma espécie de um totalitarismo cortês. Já a Hannah Arendt falava também numa espécie de totalitarismo soft, que seria o totalitarismo das sociedades liberais. Já não tinha a ver com nazismo, comunismo, totalitarismos pesados, não é? Mas totalitarismos softs. Há até autores que falam sobre a questão da União Europeia, que, por exemplo, a partir de Maastricht, Tratado de Maastricht, não é? Que, no fundo, é o quê? É a venda das soberanias dos Estados, não é? Os Estados perdem a soberania, a ideia das soberanias das nações e das liberdades individuais são concedidas a um poder, esse poder transnacional ou global, se tu quiseres, não é? E esse poder, de facto, é um poder atual, é um poder que tem uma profundidade e uma amplitude
como nenhum poder até hoje teve. O Patrick também no porque é que falham o liberalismo ou as democracias, fala precisamente disso, que este poder que hoje em dia as Uniões Europeias e não só têm, faria inveja a muitos tiranos do passado, não é? Porque o controlo é absoluto. Mas o pior nestas questões todas, e pegando e voltando, para não fugir à tua questão, a ideia de felicidade, eu penso que o que é mais dramático, e esse sim é o grande problema da decadência ocidental, é que uma parte significativa das pessoas não está a favor disto ou a favor daquilo, não faz ideia nenhuma e não quer saber. E isso é promovido, isso não é inocente, não é? Se reparar, por exemplo, a questão, a família, a igreja, independentemente da pessoa ser crente ou não e ser apologista da família ou não, mas eram uma espécie de instituições, de poderes intermédios entre o indivíduo e um outro tipo qualquer de poder exterior e muito poderoso, que servia não só como uma espécie de amortecedor, mas também como um formador, não é? E essas resistências foram completamente removidas. Os indivíduos estão atomizados, solitários, contra esse poder. Que poder é que nós temos contra as tecnologias, os grandes gigantes tecnológicos, todo o modo, por exemplo, um aspecto que eu gostava muito de aprofundar, mas é quase um trabalho de uma vida, é perceber, por exemplo, a internet e esta questão das novas tecnologias. Eles estudam isso e formatam aquilo em função disso. Como é que isso interfere no nosso psiquismo? Que gatilhos é que eles visam? O que é que eles pretendem? Como é que nos pretendem condicionar? Não é? É curioso porque esse trabalho de uniformização mental é cada vez mais poderoso. E voltando à questão da liberdade, chegamos a um ponto que é assustador, que é, se calhar nunca fomos tão escravos, mas nunca nos pensamos tão livres. Ou como dizia o Orwell, não é? Chegámos a um ponto em que nós amamos, alguns de nós, amam a sua própria escravidão e a sua própria servidão, não é? Porque se tocou numa espécie de uma tecla da natureza humana, do comportamento humano, que é uma espécie de satisfação imediata, o poderes ter objetos ali e abdicas de tudo em função disso, não é? Mas ainda pegando em dois aspectos, para referir a questão da liberdade, voltando a essa questão da antropologia, dando um salto, é um equívoco. Nós não somos livres, ou por outra, a nossa liberdade tem circunstâncias, não é? Isto é uma ilusão que nos criam e nós sabemos isso, não é? Basta uma bactéria e isto acaba tudo. Portanto, que liberdade é essa, não é? A nossa liberdade, livre-arbítrio, tem os seus limites. E ainda só para concluir, para além daqueles autores que às vezes eu referia, eu penso que há uma noção que é introduzida com a modernidade, para além da questão do eu e do indivíduo, que é a noção do progresso, que era uma noção que de certo modo não existia. E a noção do progresso no sentido que é assim, o progresso tecnológico existe, nós experimentamo-lo. Agora o progresso político, moral, ético, nós damos saltos para a frente, mas também podemos dar saltos brutais para trás, não é? Esta ideia que tudo o que vem a seguir é sempre melhor do que está para trás e que estamos sempre no caminho do progresso, é uma ilusão. Nós hoje, aquilo que chamamos conquistas, muitas delas são, na verdade, verdadeiros retrocessos. É um regresso à barbárie, não é? A gente já tem dito isso a brincar, quer dizer, eu na pré-história também fazia sexo indistinto, também só comia muita erva, adorava a lua e os animais e não sei o quê. Portanto, há coisas... Não, e essas interações das pessoas com as instituições intermédias, quer dizer, o Scruton já falava sobre isso, as pessoas não se juntam para fazer uma espécie de instituição que é permitida e que seria livre, quer dizer, as pessoas conviverem entre elas num determinado propósito, que até podia ser desportivo, podia ser uma coisa completamente inofensiva. Mas também a questão dos votos de protesto, e agora voltando também um bocadinho à parte política, se consta por aí que na Europa se vê uma grande onda de votos de protesto. Pronto, que são votos de protesto que não, além do mais que não têm fundamento, pronto, essa é a primeira, que eu acho que é gira, e que são votos de protesto. Os analistas falam sempre dessa questão dos votos de protesto e que são sempre coisas, e as pessoas estão zangadas, estão a protestar. Portanto, nota-se pelo menos que as pessoas estão zangadas com alguma coisa, que apesar de todos os direitos que lhes são conferidos, apesar de muitos deles nem sequer serem direitos, quer dizer, o direito ao aborto em França, o direito ao aborto, eu não vejo como direito, pelo menos filosoficamente, algo que eu tenha que obrigar tiranicamente uma pessoa a fazer.
é a questão do direito ao ensino, deve ser encorajado. Mas se eu tenho que obrigar um professor em condições baixas, muitas vezes num serviço de ensino público, tenho que obrigar o professor a ensinar com salários baixos e miseráveis, quer dizer, eu posso conferir o direito a alguém de ter o ensino, e o direito do professor de procurar uma vida melhor, de se calhar ir para o privado ensinar, que é legítimo, mas esses votos de protesto são votos de protesto com o quê? As pessoas estão chateadas com o quê, assim sendo? Eu acho um bocadinho redutor à ideia de que as pessoas só estão chateadas, ou seja, eu acho que isto é, lá está, para o bem e para o mal, e parece-me que agora para o bem a política é um pêndulo, não é? Portanto não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, e por isso acho que o que nós estamos a ver é uma reação, uma reconfiguração das grandes clivagens políticas, e aí, ou seja, nós vimos no momento pós-Guerra Fria a ilusão do fim da história, a convergência no centrão, acho que até já falámos quando eu vim cá a última vez um bocadinho disso, não é? Quer dizer, não há grandes diferenças de fundo em Portugal entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, como também, agora ia dar o exemplo de Espanha já é mais incauto eu dizer isso, mas no fundo vês uma grande convergência, ouviste, não é? E agora estás a ver clivagens à volta de outras questões. As questões culturais, que são fundamentais e que têm muito a ver do ponto de vista das suas raízes filosóficas com o que nós temos estado a falar, filosóficas e políticas. A questão da soberania é uma questão também fundamental, e a reação e uma nova, eu não sei se lhe chamaria direita, mas vou chamar, quer dizer, direita nas suas várias fórmulas, radical, conservadora, populista, nacional-populista, etc., a ir buscar uma causa que era da esquerda, que é a questão das classes trabalhadoras. Portanto, eu acho que a esquerda ficou-se só com os filhos de Marx, e estes novos movimentos de direita, apesar de tudo, incorporam algumas noções materialistas do marxismo, e nomeadamente a importância da questão de classe, quer dizer, nós não escapamos da questão de classe. E portanto a nova esquerda decidiu achar indiferente a classe para agora estar a discutir casas de banho, a querer impor leis de casas de banho. E depois há aqui outra questão também fundamental, que é a questão da identidade, não é? Que vem, por exemplo, com as questões, com o debate sobre a migração, que é um debate muito sensível, muito polarizador, mas que também tem subjacente clivagens políticas fundamentais, que é tal coisa, nós vivemos numa sociedade onde há um contrato social e quem quer dizer, é tudo indiferente, não é? Somos todos cidadãos do mundo, ou há aqui um princípio ordenador, não é? Da nação, dos Estados, como princípio agregador e ordenador do sistema internacional, e até das nossas identidades, não é? Como condição necessária também para nós podermos estar no mundo. E, portanto, eu não diria só, e tu vês muito uma reação nos jovens, só para concluir, eu acho isso muito, muito interessante, que não é só uma reação, não é que os jovens estejam zangados, até porque os jovens, quando são jovens, quer dizer, isso é uma coisa se calhar mais, que também vês muito em umas classes mais, visto isso no Brexit, na eleição do Trump também. Eu acho que a questão dos jovens é uma questão mais pela positiva, no sentido de preservação, para já de contestação, não é? Um bocadinho como o Maio de 68 ao contrário. Quer dizer, o que são estas intrugices que mandam a vender? Eu acho que a malta nova já percebeu que está a ser um bocadinho muito intrugice, não é? E depois é uma ideia também, parece-me, de alguma preservação. Tu vês movimentos muito interessantes entre os jovens de, lá está, voltar à ideia de família, quererem ir para o campo. É uma ideia um bocadinho, olha, se calhar como os monges que preservaram as coisas, o que puderam depois da queda do Império Romano, não é? Vamos aqui tentar preservar, que é um instinto, acho eu, não é? Reproduzirem-se também, já agora. Dava jeito, exato. E as ciências sociais já dizem há algum tempo, e voltando à questão do professor, as ciências sociais já dizem há algum tempo, quer dizer, nós, as ciências humanas, no caso, muita escolha não é obrigatoriamente liberdade, demasiada escolha é confusão, as pessoas ficam ansiosas com demasiada confusão, com demasiada escolha, quer dizer. O que eu gostava de lançar para o professor é, pegando também na questão do voto de protesto, aparentemente mais direitos não chegam. O que é que chega para os ocidentais? Eu não sei se é questão de direitos, não é? Ou o que é isso também que se chama porque nós direitos. estávamos a persegui-los, não é? A ideia era essa. Sim, eu penso que
lá está, isto voltamos sempre à questão da própria antropologia, da própria constituição, da própria natureza humana, não é? Uma autora que também gosto bastante, a Simone de Weil, que diz que o enraizamento é a necessidade fundamental da alma humana. E o enraizamento é o quê? Nós precisamos de pertencer, todos nós precisamos de pertencer a algum lado. A vinculação, a filiação, tudo o que isso significa, da identificação, isso é estruturalmente humano, da própria natureza humana. Eu gosto bastante também, o Roger Kimball tem um livro que é que fala dos experimentos contra a realidade, que era uma noção que a Hannah Arendt utilizava. E se calhar esta ideia de homem liberal progressista acaba no fundo por ser uma espécie de um artifício. No fundo é o festival da Eurovisão da canção, e as pessoas não são assim. As pessoas precisam de pertencer a um local. E aliás, tu vês, e isto nós vivemos nesta ficção de grande progresso, mas bastava um mês ou dois sem eletricidade e sem luz e voltava tudo de essencial, voltava tudo. O grupo, o clã, proteger a zona, procurar alimento, defender-nos, não sei o quê, isso está cá dentro. E isso faz parte da nossa natureza. E nós o que assistimos nesta visão do mundo como uma espécie de um grande supermercado, não é? É um processo de desentificação permanente de tudo o que é das pessoas. E as pessoas se sentem, cada um de nós, individualmente, inclusive os jovens, há momentos em que sentem essa necessidade de um chão, não é? Não só nos tiraram lá, o céu, se quiseres, o que estava no céu, mas também o que estava debaixo dos nossos pés, não é? Somos uma espécie de um astronauta sem qualquer ligação a uma nave ou o que quer que seja. E eu penso que há um ressurgir dessa consciência das coisas que é fundamental, aliás, faz parte. Nós somos humanos, possivelmente, se calhar, somos uma espécie dos últimos humanos, não é? Também já temos falado disso, quando falamos do transhumanismo, eu às vezes a brincar, e já temos falado disso muitas vezes, eu penso que isto tem várias fases. Eu penso que agora surge uma fase, de facto, de uma grande reação contra esse poder transnacional, no fundo um regresso a coisas e aspectos fundamentais. Eu acho que depois, isto independentemente de juízos de valor, penso que o Ocidente vai enfrentar um grande problema. O Beck fala nisso no livro da Submissão, porque não tenho dúvida que o fator demográfico conta, e a imigração, o islamismo e tudo isso serão a maioria. Dentro de pouco tempo, serão a maioria. E isso trará alterações sociais. Nós não somos videntes, não sabemos, não é? Imagina os ocidentais, no sentido do Ocidente, e ser ocidental não quer dizer que não nos relacionemos com os outros do melhor modo possível, não é? Ainda ontem vi uma coisa sobre isso que é interessante, que é, hoje em dia, os grandes espaços de socialização num jardim são os parques caninos, porque tu, se fores ao parque infantil, está lá uma pessoa ou duas, uma velhota com a netinha. Se fores ao parque canino, aquilo está cheio de cães e pessoas a interagir umas com as outras. Isso tem consequências, não é? Nós temos cães e gatos, não temos filhos. É legítimo, não querem ter, não querem, não é? Mas, de facto, haverá uma grande mudança, previsivelmente, não sabemos, uma grande mudança na Europa, por exemplo, no Ocidente. Haverá essa mudança. Mas eu penso, e isso quando dizemos que é o fim do humano, que há algo que é inegável. Eu penso que uma das grandes chaves para compreender o que se está a passar é algo que passou na Califórnia nos anos 60 até os anos 90, que é o que eles chamam de ideologia californiana, que é toda aquela gente que faz os Facebooks, as Netflix, tudo aquilo que são pessoas também muito centradas no próprio eu, nas tecnologias, numa ideia também um bocado, hippie de sociedade, do ambiente, disto, daquilo, e isso está a moldar também um certo imaginário deste tempo. Agora, há uma coisa que é inegável, que é o avanço tecnológico. As nossas capacidades tecnológicas são únicas e inéditas. Eu penso, por exemplo, mesmo hoje, quando falamos de liberalismo, capitalismo, nós temos que colocar a palavra tecnologia por trás disso, porque o capitalismo existe há séculos. O capitalismo não começa no século XVIII, não é? No liberalismo há várias formas de capitalismo e várias formas liberais. Agora, estas novas tecnologias mudaram tudo. Nós sempre inventámos ferramentas, sempre tivemos tecnologia, mas hoje em dia criámos tecnologia que tem capacidade de decisão própria, de automelhoramento, essas coisas todas. E eu penso que isso é inevitável. Os interfaces entre homens e máquinas
Há um livro do Houellebecq também que é a possibilidade de uma ilha muito interessante, as colonagens, não sei o quê, que se calhar podemos estar numa espécie de antecâmara do fim do humano e do surgir de uma outra coisa qualquer, não é? Nós saltamos para fora da nossa própria natureza. E curiosamente, isto estou a brincar um bocado e a ficcionar um bocado, curiosamente, todas estas questões progressistas e destas novas esquerdas, no fundo, é a destruição já da ideia de humano e sociedade. Como é que tu podes conceber humanos sem famílias? Como é que tu podes conceber que uma mulher pode ter pénis ou um homem pode ter vagina? Toda esta desconstrução, no fundo, é preparar uma espécie do terreno para um novo tipo de humano que não tem que ser humano. Pode ser um interface com uma máquina e depois uma máquina onde estão lá depositados a informação das experiências humanas. Estou a brincar, não é? Mas é uma espécie de eventualidade. E pegando também na questão do progressismo, os liberais, pronto, transmitem a ideia de que eles resolvem o problema criado por eles mesmos, implementando mais políticas que criaram o problema. Qual é que seria uma boa forma de começar? Não digo uma correção, porque isto seria muito, muito arrogante, mas como é que se começaria o melhorar desta circunstância que aparentemente as pessoas, até segundo os próprios analistas, trataria da revolta das pessoas, não é? As pessoas estão revoltadas. Obviamente que não é só por isso, isso é o diminuir de um voto e de uma forma de votar, mas se não é só isso, as pessoas estão chateadas com isso e como é que nós acalmaríamos as pessoas? O que é que para as pessoas seria satisfatório de resolver neste momento? A tua pergunta já encerra uma lógica muito liberal. O que é que nos cabe a nós acalmar as pessoas? Cuidar das pessoas? Não, porque as pessoas estão chateadas, estão a votar revoltadas, ou não é? Podem não estar chateadas, podem estar só desorientadas. Pois é, eu estou a partir desse pressuposto, que é um pressuposto que eu também não concordo. Quer dizer, as pessoas não votam à direita por estarem chateadas, por amor de Deus. Eu não estou... Mas partindo dessa lógica... as pessoas estão chateadas com o quê? Como é que podemos resolver essa como é que elas ficariam satisfeitas? Como é que elas ficariam satisfeitas? Eu acho que aí é a grande questão que se coloca, não é? Um bocadinho, o João estava a falar disso há bocado também. Acho que há aqui dois planos, não é? Primeiro, o grande plano, para o plano macro, se nós estamos ou não a assistir ao declínio em definitivo da civilização ocidental, isso é a tese. O Strauss fala nisso, o Spengler fala nisso, de uma forma não muito otimista. Isso, quer dizer, e aí estoura um bocadinho tudo, não é? Portanto, depois temos a questão dos próprios regimes, e aí eu acho que, por exemplo, o regime change do Denis dá uma resposta que nós podemos subscrever ou não, mas dá uma resposta, bom, ok, este modelo, no fundo estas democracias liberais já não são nem liberais nem democráticas, uma espécie de oligarquias. Como é que nós podemos, e ele dá a tal solução da Constituição Mista, que é um conceito que ele vai buscar ao Aristóteles, e que tenta conciliar esta questão. Eu acho que esta questão que o João também falou aqui é fundamental. Como é que nós vamos conciliar? Nós nunca nos vamos livrar das elites. Muda Sim. o critério, não é? De quem é que é a elite. Claro. É uma fantasia. Na União Soviética havia elites e que elites, não é? Portanto, nós nunca nos vamos, parece-me, não é? O que a história nos sugere é que nós nunca nos chafamos de ter uma elite. O problema é que a elite neste momento é uma elite profundamente decadente. E que, como o João também estava a dizer, quer dizer, tem formas, mecanismos de acumular poder. E eu vejo isto, nós vemos isto, por exemplo, 2 ou 3 exemplos que eu não quero estar... São coisas diferentes, mas parece-me que nós podemos fazer um exercício de relacionar. Primeira coisa, a forma como os departamentos de Equity, Inclusion, DEI... Diversidade, Equidade e Inclusão tomaram conta das universidades americanas. Portanto, as universidades, que era suposto serem um sítio onde nós pensamos e tentamos, sabendo que provavelmente não vamos conseguir, não é? Mas perceber o mundo, passaram a ser uma espécie de madraças de ativistas. Ou seja, o propósito da universidade foi desvirtuado. Uma coisa. Outra coisa, os ESGs, que é o Environment, Social e Governance, como critério para a alocação de investimentos em todo o lado. Agora as empresas, em vez de se dedicarem àquilo que é a sua função, que é produzir, inovar, lucro, dedicam-se a
fingir, andar à volta daquele, com burocracias não produtivas para responder a esses critérios dos ESGs. E com os governos a mesma coisa, quer dizer, nós, todas as coisas acabam por estar a ser desvirtuado o seu propósito. Portanto, assim parece-me que a sociedade de facto não vai funcionar. Eu acho que o que é urgente neste momento do ponto de vista político, porque parece-me que é por aí que a coisa pode descambar de vez ou não, é aumentar, não é? Tu falas em democracia liberal. Eu acho que nós agora temos que esquecer um bocadinho o liberal e focar-nos na parte da democracia. Portanto, no fundo, tu tens que devolver mais voz a quem é soberano nas democracias, que é o povo. E as pessoas querem a voz novamente? Eu acho que as pessoas querem a voz novamente. As pessoas não têm instrumentos. E isto, quer dizer, não é teoria da conspiração, é o que é. Tu não vês... eu gosto muito do Gramsci. E acho que o Gramsci tinha toda a razão quando falava da questão do pensamento hegemónico, não é? E da importância das infraestruturas culturais. Tu não vês, do ponto de vista do discurso hegemónico, ninguém destoa. É tudo a mesma laracha. Dizem todas as mesmas coisas, percebes? Portanto, hoje em dia é muito difícil. Estava impressionada a ver uma coisa que é um índex de desinformação global, que aparentemente é pago com os nossos impostos. Eu não sei se Portugal contribui para esse... Isso é o quê? É um índex que avalia as empresas, os meios de comunicação, consoante o risco. Lá está, a lógica dos riscos. E o risco é se desinforma. Quem é que é óbvio que está no índex com uma má nota? Fox News, Breitbart, por aí afora. Quem é que está muito bem posicionado? E o New York Times, não é? Já o New York Post, que se atreveu a pôr a história do Hunter Biden, deve estar no fim da lista. Mas o que é extraordinário é que isso é pago, e ontem muito bem os ingleses, não sei se foi ontem, mas recentemente o David Cameron, acho eu, disse: nós não vamos contribuir mais para esse fundo. Pois, com certeza, era bom que os impostos das pessoas não servissem para financiar fundos que andam a fazer coisas orwellianas, não é? Portanto, isto está tudo muito pervertido. Depois as pessoas têm empresas, têm que andar atrás dos fundos, portanto têm que se dobrar, têm que arranjar perspectivas de género ou ir contratar não sei o quê. Nós somos obrigados, se quisermos sobreviver, já nem digo tratar da vidinha, nós se quisermos sobreviver, somos obrigados a aceitar um conjunto de absurdos, porque isso é outra coisa também, e está ligado só para concluir com o que temos estado a discutir. Eu acho que é um paradoxo. A modernidade começa com essa fé inabalável na razão, e o Spengler também diz isso, tudo começa com uma fé inabalável na razão e acaba com um profundo ceticismo. E nós hoje pusemos a forma mais básica de razão, que é o senso comum, no caixote de lixo. São tudo coisas que não fazem sentido nenhum. Quer dizer que os homens menstruam. São uma série de coisas que nós temos que fingir que acreditamos. Exatamente. As questões valorativas, e o professor falava desse tema um bocadinho. Faço a mesma pergunta que fiz à Teresa, só que nesse aspecto, nesse ângulo. Como é que o professor acha que podemos incentivar ao autodomínio, ao voltar ao retorno do enraizamento? Como é que isso se incentiva novamente, tendo em conta que as pessoas têm a sensação, talvez, hipoteticamente digo eu, de sentirem que o Estado cuida delas, não é? Porque é que haveriam de se dominar a si mesmas se têm tanta escolha no mercado? Se eventualmente se correr mal, o Estado vai cuidar delas, ou as organizações que estão acima do Estado português, mundialmente? Brincando um bocadinho, podemos deixar as coisas por si, porque elas irão ao seu lugar. Não, mas penso que há um trabalho a fazer, não é? E eu aí volto novamente ao Patrick Dina, que é a questão do que ele chama o conservadorismo do bem comum. Eu penso que, e as pessoas sentem isso, mesmo que não tenham uma compreensão, vá lá, explícita, não é? Um certo incómodo, um certo desassossego, é que as pessoas faltam-lhe as questões fundamentais, as questões que são essenciais. Mas é preciso também, e aí também voltamos ao Gramsci, que é, o outro lado também tem que fazer isso. É preciso voltar também a conquistar as universidades, os jornais, é preciso estar nos sítios, é preciso falar com as pessoas, é preciso comunicar e chegar às pessoas, não é? Porque o que temos é só o outro lado, não é? É uma espécie, que eles chamam, uma espécie do império do bem. Há um autor que eu também gosto, por exemplo, o Rod Dreher, que ele diz que impressionou, ele está nos Estados Unidos, e impressionam uma série de refugiados de leste, que
vivem há décadas nos Estados Unidos e dizem, mas isto era o que nós vivíamos no Bloco de Leste. E até de uma senhora que foge da China, é um livro que agora tem estado muito na berra, e ela diz isto que se está a passar nas universidades. Isto são os guardas revolucionários maoístas que estão aqui. Ou seja, voltou novamente um pensamento, uma espécie de um pensamento único, crimes e delitos de dissidência, de liberdade de opinião, de expressão, não é? E isso, entre as pessoas temos o nosso lado tribal, isso acontece, não é? Agora, serem organismos estatais, universidades, de certa forma, a promoverem e organizarem, não é? Esse tipo de comportamento é qualquer coisa de sinistro. Mas eu aqui, preciso de tempo para explicar isso, mas eu aqui voltava um pouco à base. Eu penso que há aqui um pecado original, que é precisamente esta ideia. Eu, por exemplo, quando olho para a história, quando olho para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial, tal como para depois outros fenómenos, eu penso que não são causas, são efeitos de coisas que já estão por trás, não é? Que já estão em embrião por trás. E eu penso que esta ideia que predominou, eu gosto do termo hiperliberal, neoliberal não, é muito circunscrita à questão da esquerda, acusar um determinado tipo de... Embora eles já não queiram saber muito disso, não é? A crítica ao capitalismo já não existe, da parte da esquerda. Mas eles agora apoiam farmacêuticas, não é? Mas eu penso que essa ideia, essa visão economicista, se quiseres, ou económica ou financeira do mundo, em que a economia é o grande pilar explicativo de como é que as sociedades funcionam. O Hayek dizia, a ética tem que estar a ética está separada da economia. Há autores também, o Wolfgang Streeck, que é também de esquerda, diz ele, assistimos a uma desdemocratização da economia, ou seja, a economia já não está subordinada à política, é a política que está subordinada à economia, não é? Esse triunfo da economia, a questão do mercado livre, não há mercado livre nenhum. O mercado não é livre, o mercado não se autorregula, tem donos, a mão não é visível, não é invisível, é bem visível. Aliás, esses autores desde o Adam Smith a outros, é muito curioso, porque eles defendem um mercado livre, Bastiat, todos esses, eles defendem, mas eles acreditam em Deus e dizem, o mercado funciona porque Deus existe. Ora, no tempo presente, supondo que Deus e esses teóricos, Deus já não existe, então quem é a mão? Não é? A mão é humana. Mas essa ideia dessa visão economicista do mundo e que as sociedades e as nossas vidas se devem regular tal como funciona o mercado, entrega a ti próprio, tu encontras o teu funcionamento, essa ideia de facto, e aí voltamos ao início da conversa, não é? Significa a destruição de tudo o que é valores, de tudo o que é dimensão ética, de tudo o que é religião, tudo o que é espiritualidade, tudo o que é conhecimento. O que a Teresa dizia sobre as universidades. As universidades de caneta e papel, eu estudei numa universidade de caneta e papel, portanto também contra mim falo, que foram dominadas, por isso que são os órfãos de Marx, não é? Que eles ficaram órfãos. Aquilo já não é conhecimento. Kimball fala nisso, né? A questão o ensino liberal, ainda no sentido do liberalismo clássico, que era um liberalismo conservador. As universidades essas universidades deixaram de ser locais de conhecimento e passaram a ser lugares de ativismo, não é? A ideologia existe, nós precisamos dela, mas a ideologia não é conhecimento, não é? Essas universidades já não têm valor absolutamente nenhum, infelizmente é o que é. Mas, portanto, nesse sentido, penso que foi esse vazio deixado pelo liberalismo, não é? Esse vazio que deixou as pessoas desorientadas, perdidas, não é? Essas pessoas funcionando como, o Beck diz, são partículas elementares, não é? Nós funcionamos como partículas separadas, nós não vivemos uns com os outros, vivemos uns ao lado dos outros. E isso é ótimo para quem tem o verdadeiro poder, não é? Não há coesão entre as pessoas, não é? As pessoas comuns, não há coesão. É muito mais fácil manipular 10 pessoas separadas do que 10 pessoas unidas. É isso. Eu agora gostava de perguntar, como já tiveram os dois presentes neste podcast, não vos posso fazer as perguntas habituais, portanto, sendo que estivemos a cascar no modo de vida atual do Ocidente, eu gostava de vos perguntar então o que é que seria, respondem de um ponto de vista mais geral ou mais pessoal, como acharem melhor, o que é que seria uma vida boa? Agora acho que isso é um João a responder. Desigualdade. É justo. Paridade, não é? Como se diz. A vida boa é assim, também nós temos que ver o seguinte, que é,
quando dizemos cascar no Ocidente ou cascar noutra coisa qualquer, não significa que está tudo errado, ou que está tudo mau. É um pouco como aquela ideia, né? Tudo o que é passado é mau, tudo o que é futuro é bom. Ou o contrário, tudo o que é passado é bom, tudo o que é futuro é mau. Mas até quando é que o passado é mau, não é? Não. Agora é assim, eu acredito, e não é só uma crença, é uma certeza factual, que nós andamos cá há milhares e milhares e milhares de anos. A roda já foi inventada. Sabemos muito acerca daquilo que somos, não é? Sabemos também, é aquela ideia, são um bocado lugares comuns, mas nós não somos angélicos. Mas também não somos unicamente bestas selvagens, não é? Nós temos que preservar o melhor que descobrimos, que fizemos, que pensamos. Temos que preservar, temos que adaptar, aperfeiçoar, ser capaz também de transmitir isso aos que vêm a seguir, porque não devemos pensar só em nós, mas também nos que vêm a seguir. E o que é uma vida boa? Uma vida boa é nós praticarmos aquilo que de melhor já vivemos ao longo da história, que nos chega até nós e que nós devemos perpetuar. Olha, o conhecimento, a família, alguma solidariedade, sabermos relacionar-nos uns com os outros, colocarmos também no lugar do outro, defender valores fundamentais. Eu acredito em valores absolutos e acredito em valores intrínsecos. Saber, por exemplo, que ter uma postura, isso era outro tema e outro programa, não é? Hoje em dia, por exemplo, quando digo não há ética, o relativismo, o emotivismo, o subjetivismo, isso não são éticas, não é? Tudo o que não pressupõe também um outro, não é ético, nem sequer é moral, não é? No fundo, e aí voltávamos também às perguntas que tu fizeste, que eu acabei de não responder sobre a felicidade, não é? A felicidade não é só uma coisa vazia, tem a ver com coisas muito, muito concretas. E aí voltando a isso, ao Dreher, que ele diz, e fala também um bocado na regra de São Bento. Houve uma altura em que o cristianismo ficou todo espatifado e houve pessoas, pequenos grupos, que se juntaram para voltar a viver de um determinado modo, a viver as coisas que consideram essenciais, voltar a ler, voltar a pensar, voltar a conversar, coisas que não têm que ser aceitas, falar por esta voragem da sociedade em que somos de tal modo bombardeados com tanta coisa que eu, se perguntar qual foi o antepenúltimo filme que tu viste, tu já não te lembras, ou o que é que comeste há 4 dias também já não sabes. Portanto, isto é um para a frente, não é? É uma loucura. No fundo é viver com mais calma. Teresa, o que é que te parece? Uma vida boa? Eu acho que uma boa coisa era nós voltarmos à nossa cultura pós-modernidade, corrigir-se, parece-me impossível nesse aspecto, mas reconciliar-nos com os limites, mas também com as possibilidades da condição humana, porque eu acho que há uma coisa, nós achamos que este hiperliberalismo, que é o ar do tempo, que é otimista, ele não é otimista. Quer dizer, há um debate muito interessante que tem a ver também com essa questão com o Eric Kaufman, num podcast, em que ele avança a hipótese e apresenta alguns dados de estudos que foram feitos. Ele não consegue ter uma resposta definitiva, mas levanta esta discussão que é se há uma relação entre saúde mental, ou falta dela, e o wokeismo, não é? E é um debate muito interessante, porque de facto, se eu pensasse que o mundo inteiro conspira contra mim com estruturas de opressão, porque eu sou mulher, ou porque eu sou baixa, ou porque eu sou, não sei se tenho mais categorias de oprimida, mas posso inventá-las, eu não consigo ser feliz, de facto. Quer dizer, nós não conseguimos ser otimistas, que é uma coisa muito interessante, porque se é verdade, do ponto de vista antropológico, caracteriza a direita um certo pessimismo ou ceticismo e a esquerda era um otimismo, neste momento este wokeismo é profundamente pessimista do ponto de vista antropológico. E depois uma coisa mais prática, e eu acho que é para aí que nós caminhamos com algumas culturas. Há uma frase muito bonita do Papa Bento XVI a propósito do futuro da Igreja, não é do futuro do Ocidente, mas em que ele diz: a Igreja do futuro já não vai ser esta ONG que é agora, não é? Que acaba por se converter ao mundo, achar que o mundo se vai converter a ela, mas vai ser de pequenos grupos resistentes como os primeiros cristãos. E eu acho que nós vemos um bocadinho esses movimentos. E aquelas coisas, por exemplo, a espiritualidade, não é? Nós percebermos ou se não percebemos, quer dizer, mas esta ideia de que nós não nos bastamos é uma ideia que também consola e nos permite coisas grandes. O não nos bastarmos a nós próprios. A questão da família.
E o Peterson diz uma coisa óbvia e que faz todo sentido. Quer dizer, se tu tens um filho para criar, não te levantas com dilemas sobre as estruturas de opressão. Vais à vida, não é? E acho que essas coisas, o termos um trabalho produtivo que nos... Acho que isso são coisas que nos defendem contra a maluqueira. Para terminar, o que é que estão a ler? Já agora, se não se importarem, deixamos recomendações de leitura. O que é que estão a ler agora? Eu estou a ler Ana Karenina. Pode não ter... Não tem... Era isso que eu ia dizer, pode não ter nada a ver. E acrescentar isso para cá. É profundamente político também. Sim, claro apanha ali uma época. Olha, estou a ler um conjunto de ensaios do autor do Arquipélago. Eu digo sempre o autor do Arquipélago do Gulag, porque não consigo dizer o último nome. Solzhenitsyn. Que é a decadência sobre a decadência do Ocidente. Estou a ler isso. Ler tanta coisa. Mas principalmente. Ficam duas recomendações. Eu, por acaso, estou a ler o Novembro e o Ideias Sem Centro, que foi mesmo. É muito giro. Gosto imenso. E olha, e outro que tem a ver com a nossa conversa, que é uma conversa entre o Bauman, que é um autor que eu, por acaso, não conheço bem, a questão da modernidade líquida, que ele tem escrito a meias com um autor que era esloveno, que era candidato, chegou a ser deputado do Parlamento Europeu e morreu muito novo, que é A Maldade Líquida. A Maldade Líquida é o nome do... Em vez de ser a modernidade líquida, é a maldade líquida, que é sobre ética. Vou deixar já agora, deixo os links na descrição para o caso de estarem interessados, ficam com os livros também para os lerem e deixo as redes sociais, o que acharem adequado. Eu peço-vos aos dois links de redes sociais de obras publicadas, o que acharem adequado, deixo na descrição para as pessoas irem ver e para vos seguirem, para seguirem o vosso trabalho, para o caso de estarem interessados. Obrigado aos dois por terem estado aqui comigo. Tem vão ter também no Spotify, por acaso não costumo dizer isto e as pessoas já me perguntaram sobre o assunto. Também têm os áudios no Spotify, podem ouvi-los. E portanto é isso. Vão ter as redes sociais todas na descrição e obrigado por terem estado desse lado.